Oremos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca desistiu de nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo nós ainda sendo pecadores, o Senhor nos olhou de uma forma tão misericordiosa, que nos resta, ó Deus, te louvar, te agradecer, dizer o quanto que o Senhor é bom. É por isso que nós te louvamos, é por isso que nós te exaltamos, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. 377, primeira estrofe. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão do Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei que Deus vivo, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Senhor Deus, nossa alma bendiz ao Senhor, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus forte, Deus poderoso. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo quanto nos tem feito. Te louvamos, ó Pai, porque nos dá permissão de aqui estarmos, bendizendo o seu nome. A ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém. Cântico 301, primeira estrofe. Em Jesus confiar, suas leis nos levar, gozo, bênção e paz, satisfeitos guardar, tudo quanto ordenar, alegria vem nos traz. Ele observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao ministro cantar. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus, e nesse momento, ó Deus, oferecemos a Ti nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, para honra, louvor e glória do Teu santo nome, porque nós fomos criados para o Teu louvor. Assim, ó Deus, nesse momento, eu e os meus irmãos que estão aqui reunidos hoje, para Te cultuar, para Te bendizer. Aceita, ó Deus, o nosso louvor que nós fazemos, expressando a nossa fé através dessas humildes orações, e também, ó Deus, com os cantos que oferecemos a Ti, porque só o Senhor é Deus, grande, poderoso e eterno, e o Senhor merece toda a reverência, toda o louvor, toda a honra, toda a glória, porque o Senhor é Deus, grande e poderoso. E Jesus, Teu Filho amado, que o Senhor ofereceu para nos salvar, e por isso, ó Deus, como o Senhor não negou o Seu próprio Filho, nós podemos confiar que o Senhor nos manterá sustentados, principalmente, ó Deus, nessa guerra que hoje nós estamos aqui bem acomodados, confortáveis, mas sabemos que existe uma guerra espiritual nos ares, e assim, ó Deus, nós confiamos que o Senhor nos protegerá, nos guardará, nos livrará e nos manterá vitoriosos até a volta do Teu amado Filho, nosso bendito Salvador. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, com o sacrifício remidor, com o sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso fazer a sua graça
Santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, porque tu és digno. Nós te amamos, ó Deus. Receba, Senhor, a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa adoração e devoção que prestamos a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vencendo no valoroso Cristo Jesus, o
Senhor do eterno trai. Para vermos nós com Ele, franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção. Para vida glória eterna, nós diremos em pé, Cristo padeceu a morte, nova entrada brilha ao céu. Por essas e outras tantas razões, nós podemos louvar o Senhor, por isso louvamos e vamos fazendo com o cântico número 12. Louvamos, Senhor, adoramos a Ti, ó Deus, homem no céu assentado, eterno Deus, na terra humilhado, por nossos pecados, morreste na cruz, por nossos pecados, morreste na Louvamos, louvamos, Senhor, adoramos a Ti, a justiça de Deus sustentaste, apenas sofrendo por nós merecida, a vida de todo, pra se nos remir, a vida de todo, pra se nos remir. Louvamos, louvamos, Senhor, adoramos a glória divina por Ti revelada, e toda nós brilha a luz esplendente, fazendo-nos ver a real perfeição, fazendo-nos ver a real perfeição. Em Ti concilia-se a santa justiça, e não pode a culpa deixar sem castigo. Com amor, paixão, que por graça recebe, e exime de culpas o véu pecador, exime de culpas o véu pecador. Hino 398, letra de Horatio Gates Spafford. A década de 1870 trouxe dois grandes traumas para Horatio. O primeiro foi o grande incêndio de Chicago em outubro de 1871, que o arruinou financeiramente. Ele era um grande homem de negócios. Pouco tempo depois, durante a travessia do Atlântico, as 4 filhas de Spafford morreram em uma colisão com outro navio. A esposa de Spafford, Anna, sobreviveu e enviou-lhe um bilhete que dizia: salva, sozinha. Aquela foi a maior dor de sua vida. Várias semanas mais tarde,
Horatius passou perto do local onde suas filhas haviam morrido. O Espírito Santo então o inspirou a escrever essas palavras. Elas falam da eterna esperança que todos os crentes possuem, ainda que a dor e a tristeza sejam constantes aqui na terra. O nome da melodia do hino, em inglês, é Ville du Havre, o mesmo nome do navio em que as filhas de Horatio morreram. Oh, seja
1123. Letra e melodia de Martinho Lutero. Martin Luther foi um grande padre alemão que em 1517 fez severas críticas à Igreja Católica quanto à cobrança de indulgências, o protecionismo à Bíblia e as práticas religiosas infundadas. Membro clerical e professor de teologia, Lutero iniciou um manifesto contra a Igreja chamado Reforma Protestante. Também foi o responsável pela tradução da Bíblia em latim para o alemão. Por ser escrita em latim, somente o clero tinha acesso às Sagradas Escrituras, e Lutero defendia que a leitura da Bíblia era para todos. Lutero reuniu todas as suas críticas em um documento intitulado As 95 Teses. Em 1520, o Papa Leão X, incomodado, escreveu um documento exigindo a retratação de Lutero, sob pena de sua excomunhão. Em praça pública, Lutero respondeu, ateando fogo ao documento do Papa. Foi instaurada uma crise política na Alemanha. Lutero foi convidado a se retratar. A palavra dieta possui dois significados. Um, segundo o dicionário, é regime alimentício, e a outra, assembleia política ou administrativa. Por volta de 1521, por ocasião de sua convocação para a Dieta de Worms, a assembleia convocada pelo imperador alemão Carlos V para os dias 25 de janeiro a 25 de maio de 1521, dentre outros assuntos, trataria da polêmica em torno dos ensinos do reformador. Havia o perigo de que Lutero fosse condenado após a Assembleia e acabasse na fogueira como John Huss, cerca de 100 anos antes. Lutero se salvou da pena de morte, mas foi excomungado. Na preparação para a Assembleia, Lutero teria composto Castelo Forte, baseado no Salmo 46, que se inicia assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã.
Saudar a igreja na graça, na paz, a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar algo que toda a humanidade está envolvida. Talvez, não sei, todos que estão aqui nessa noite já tenham tomado a decisão de ter uma vida dedicada ao Senhor Jesus, mas nessa noite você está aqui porque eu creio que Deus preparou esse tempo para você ouvir uma realidade que você, todos nós, estamos envolvidos. Não trouxe nada novo, porque às vezes nós criamos uma expectativa a vir para o culto, a vir para uma programação, de ouvir algo que nós não ouvimos ainda. Mas eu quero falar algumas coisas antigas, que foram escritas há muitos anos atrás, mas eu creio em uma coisa, no que a palavra de Deus nos afirma, que a palavra de Deus se renova. E a partir do momento que ela se renova, ela renova em nosso coração, às vezes coisas que nós conhecemos. E às vezes nos faz aprender de coisas que conhecemos, mas ainda não vimos de uma outra perspectiva, de uma outra forma. Então que o seu coração, nesse momento, nós já poderíamos ir embora satisfeitos com quantas coisas preciosas nós já aprendemos nessa noite, ouvimos da graça de Deus, mas como tem algumas coisas propostas a acontecer ainda nessa noite, então vamos prosseguir, aprender um pouco mais do Senhor. O título da reflexão nessa noite é: nasce uma vez, morre duas. Nasce duas vezes, morre uma. Nós vamos entender no decorrer do texto sobre isso. Então tenha isso em sua mente. Um nascimento, somente um nascimento na nossa vida nos leva a duas mortes. Mas dois nascimentos, somente um, que nós vamos entender. Isso é na narrativa que nós vamos ver aqui, abra a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3, é isso que está acontecendo nesse diálogo de Jesus e um líder religioso, um fariseu conceituado naquele tempo, porque a própria Bíblia vai deixar isso para nós aqui. Então esse diálogo entre Jesus e Nicodemos. João capítulo 3, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos e dentro dessa leitura eu vou destacar alguns para a gente pensar algumas coisas nessa noite. Amém? Estão todos comigo? Então diz assim a palavra de Deus: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus
disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele veio e nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isto? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos do que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho não... Perdão, a letra aqui está tão pequena. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Quero deixar uma pergunta, não precisa me responder, só pense: você está vivo ou morto? Por que essa pergunta? Porque a vida não consiste em nós estarmos aqui em pé, respirando. Porque se nós olharmos para que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto, ele diz que o que nós vemos, aquilo que nós contemplamos com os nossos olhos, é ilusório. Só que as coisas que nós não vemos, elas são eternas. Então a vida que nós vivemos, e muitas vezes nos prendemos a ela, dedicando todo o nosso esforço a ela, ela é temporal. Só que a vida que o Senhor tem para todos o que nele crê, dura para sempre. E é isso que nós precisamos entender, e é isso que está acontecendo aqui. Nicodemos, como no verso 1 já diz quem que era ele era um líder religioso. Podemos dizer que naquele tempo a sua função seria semelhante ao nosso contexto hoje, como um pastor. Sou um homem que conduzia aqueles que faziam parte do povo de Deus, os judeus, porque conta-se na palavra de Deus que foi um povo separado para Deus, o povo de Israel, os judeus. E esses homens eram os líderes, homens que ensinavam, homens que deveriam conduzir as pessoas dentro dos princípios que Deus deu. A revelação que foi dada para que as pessoas tivessem conhecimento desse Deus, o qual eles propagavam, ao Deus que eles tinham em seu coração, tinham uma fé, tinham uma vida fundamentada nesse Deus. No verso 2 fala que ele foi até Jesus, mas ele foi à noite. Ele foi às escondidas. Porque Jesus, quando veio, causou um grande alvoroço dentro do povo de Israel. Por quê? Porque a mensagem de Jesus confrontava aquilo que eles estavam vivenciando, e principalmente esses homens, esses líderes, os pastores daquele tempo. A mensagem de Jesus estava confrontando as práticas dele. Então isso tirou eles da zona de conforto e levou a eles a uma grande confusão, a tal ponto que eles não suportavam ouvir a mensagem de Jesus. Eles não suportavam ouvir Jesus ensinando, Jesus
vivenciando ali entre as pessoas, aquilo incomodava. Porque a palavra de Deus faz isso em nossas vidas. A palavra de Deus nos incomoda, porque ela nos leva a refletir nas nossas vidas. E quando nós se deparamos com ela, nós percebemos o quão imperfeito nós somos, o quanto nós carecemos de Deus. E isso nos incomoda. Mas não leve em consideração da forma que esses homens levaram, porque esse incômodo quer te levar a lugares maiores, a lugares menores, quer te levar à presença de Deus, à vida com Deus. E eles não entendiam isso. E por que ele foi à noite? Porque ele estava preocupado que se alguém visse ele com Jesus, talvez poderia acusá-lo ele de ser um seguidor de Jesus. Agora você está seguindo a Jesus? Agora você está andando com esse, o qual nós bem sabemos que não é o que a palavra de Deus diz, mas é o que eles pensavam dentro da atitude que eles tinham. Porque em muitos momentos eles fizeram o quê? Eles diziam que aquilo que Jesus fazia, ensinava, declarava, era uma blasfêmia contra Deus. Então essa era a mensagem deles, não a de Deus. Então, ele ao ter esse momento com Jesus, talvez ele pensou nisso. Se eu for lá e alguém me ver, isso vai causar um problema, porque vai contra aquilo que nós defendemos. Então ele vai às escondidas ser com Jesus, e aí ele começa um diálogo com Jesus, perguntando algumas coisas. Eu creio que até nós, se tivéssemos nesse momento, esse momento com Jesus no diálogo, eu creio que muitas coisas nós perguntaríamos para Jesus. E isso aconteceu com ele, teve esse privilégio, essa oportunidade, ele foi fazer isso, tirar algumas dúvidas. E o interessante é que ele reconhece quem Jesus é. Ele declara, talvez ele não acreditou, talvez ele não creu naquele que ele tinha promessa nas mãos, aquele que viria para salvar o povo, ali o povo de Israel. Mas ele entendia uma coisa e ele declara aqui, que não era possível alguém, se não fosse guiado por Deus, fazer o que Jesus faria. Então, os milagres que estavam acontecendo ali, as coisas que Jesus estava realizando, ele entendeu que aquele homem era o enviado de Deus. Ele sabia que Deus estava com Jesus. Hoje, ao olharmos para isso, nós temos a convicção e a clareza que esse homem não é simplesmente um enviado, mas o próprio Deus que se fez carne para cumprir o propósito, para nos dar a oportunidade de ter uma vida novamente com Deus. Por que uma vida novamente com Deus? Mais para frente a gente vai entender isso. E Jesus, dentro dessas perguntas, Jesus fala uma coisa importante aqui no verso 3. A partir do momento que ele pergunta, ele faz essa declaração, quem Jesus era, o enviado de Deus, Jesus responde uma outra coisa, talvez que ele não esperava, e causa uma confusão na mente dele. Jesus responde como uma verdade: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos, ele questiona Jesus: como pode isso acontecer? Um homem nascer de novo? Voltar ao ventre de sua mãe depois de velho e nascer novamente? Como isso pode acontecer? Talvez ao falar de nascer de novo você pense nisso, porque dentro da nossa consciência a gente pensa: nascer é o que? É ter a vida. Isso já aconteceu na minha vida, hoje eu sou adulto, como isso vai acontecer novamente na minha vida? Talvez esse questionamento de Nicodemos possa ser o nosso questionamento: como isso vai acontecer em nossas vidas? E aí Jesus responde uma outra coisa para ele. Jesus diz uma verdade, fala: o que eu digo para você é uma verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Então primeiro Jesus fala que ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. E agora Jesus fala que ninguém pode entrar se não nascer da água do Espírito. Então Jesus ele explica como que é esse nascer de novo. Só que antes de nós entrarmos nessa questão dessas vidas e mortes, eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios. Eu quero ler o verso 22, não completo, só a primeira parte dele. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 22. Primeira carta aos Coríntios, após a carta aos Romanos.
antes da segunda carta aos Coríntios. Diz assim: assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem. Então a gente precisa entender primeiro isso. Deus criou um homem, Deus criou uma mulher. E hoje nós estamos aqui consequência disso. Uma consequência na procriação da humanidade. Só que no princípio ocorreu algo oposto, que era a vontade de Deus. Porque Deus criou o homem para ser perfeito, criou aquela mulher para ser perfeita, e para Deus Ele queria uma perfeição que fosse semelhante a Ele. E quem é esse Deus? O Deus Santo e Deus perfeito. Então, se assemelhasse a Ele. Não igual, porque é impossível o homem ser igual a Deus. Porque senão Ele não seria Deus, se nós tivéssemos todos os atributos que Deus tem. E algumas pessoas hoje tentam isso, né? Quer ser Deus. Impossível isso. Por isso que Deus já põe limites. Mas Deus, Ele cria o homem livre para vivenciar e tomar as suas decisões. Deus deixa claro algo: uma vida eterna, viver o projeto dele, ou uma vida que não era o projeto dele. Então Deus deixou claro isso para o homem: se você me obedecer, você viverá, mas se você ir contra aquilo que eu propus para você, você morrerá. E nós sabemos o que acontece ali, um engano. Jamais vocês vão morrer se vocês desobedecerem. A gente vê ali no princípio a atuação de Satanás contra o projeto de Deus. Ele fala: jamais vocês morrerão, vocês vão ser igual a Deus. Olha a ilusão. E o que acontece? O homem desobedece, a mulher desobedece, e a morte faz parte agora da criação de Deus, do ser humano. Então, a partir de Adão, toda a humanidade agora está envolvida na morte. Na carta aos Romanos vai falar sobre isso, que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, estão separados de Deus. Então, por causa da queda do homem no princípio, toda a humanidade agora está envolvida nisso, na morte. Mas calma aí, Adão pecou e continuou vivo. Mas Deus estava falando de uma outra morte. Entrou a morte física, que entrou na vida do ser humano, a temporalidade, é o que nós estamos presos. Nós temos uma vida temporal, ela tem um tempo. Alguns têm vivenciado somente a juventude, outros têm um pouco mais, mas ela é temporal. Quantas pessoas que estiveram conosco, quantas pessoas que faziam parte da nossa família de sangue não estão entre nós? Então isso deixa claro uma vida temporal. Mas Deus estava falando de uma segunda questão, e era a questão dessa morte. E qual que é essa morte? A morte espiritual, a ausência de Deus para sempre, não ter comunhão com Deus nunca mais. Então era isso que Deus estava tratando aqui. Quero ler também com os irmãos mais um versículo, Apocalipse 21, verso 8. Eu não vou ler todo o versículo, eu vou ler o final dele, que diz assim: o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Aqui o verso 8 vai falar de algumas práticas opostas à vontade de Deus, alguns pecados vivenciados conscientemente, o qual é uma vida oposta, vivenciada, distante de Deus, e Deus está falando aqui a segunda morte, a morte espiritual. Então aqui trata duas questões: a morte física, que nós, por consequência do pecado, a queda do homem, nos levou à temporalidade, e também uma outra consequência, aonde fala na carta aos Romanos, destituídos, separados de Deus para sempre, é a segunda morte, a morte espiritual. Aqui no verso 6 da carta de João, que nós lemos,
vai falar que aqueles que nascem de pais humanos têm a natureza humana, mas aquele que nasce da água do Espírito tem a natureza espiritual. Então vamos entender isso agora. Morte física, todos nós passaremos por ela, a não ser que Jesus volte antes. Mas se isso não acontecer, todos nós teremos essa experiência. Isso está proposto para todos, seja cristão ou não cristão. A morte física é para todos. E a morte espiritual, ela também estava para todos. Só que houve a intervenção de Deus. Então o nascimento, aquele que nasce dos pais humanos, como nós nascemos um dia, tem a natureza humana. Mas o nascer do Espírito tem a natureza espiritual. E o que é esse nascer do Espírito? É a partir do momento que nós reconhecemos a graça de Deus. É a partir do momento que nós reconhecemos o feito de Deus em nosso favor. E é o que está relatado no verso 16, João 3,16, que fala que Deus amou todos nós de tal maneira que entregou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não vou falar para vocês repetirem, mas eu só quero que vocês pensem. Porque nós lemos esse texto como ele está escrito aqui. Está escrito de uma maneira coletiva, ele está abrangendo a humanidade. Só que eu quero que você leve isso mais próximo de você. Talvez em algum momento você já fez isso, mas talvez alguns aqui não fizeram. Ao você ler esse texto, pense, quando Cristo estava ali, cumprindo o propósito de Deus, que era a cruz, Ele olhou para cada um de nós hoje. Ele viu cada um de nós naquele momento. Porque Ele é um Deus onipotente, Ele pode todas as coisas. Ele é um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, um Deus onipresente, que está sobre tudo. Então, a partir daquele momento que Ele estava olhando para a humanidade, eu creio que também Ele olhava para cada um de nós. Então, ao você ler esse texto, pense: Deus me amou de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que se eu nele crer, eu terei vida eterna. Então, a segunda vida, há possibilidade para todos. Mas para quem? Para todos os que creem. Não precisam abrir. Aí mesmo na carta de João, no capítulo 11, Jesus nos deixa uma certeza. Ele vivenciou algo para nos deixar uma certeza. Diz assim no verso 25 e 26: Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Essa é a pergunta de Jesus para cada um de nós nessa noite. Você acredita nisso? Você crê nisso? Como eu já disse, a morte física todos nós vivenciaremos. Mas Jesus afirma que aquele que morrer nele, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crer nele não passará, não vivenciará a segunda morte, a morte espiritual. Essa é a esperança que nós temos. Apesar de a turbulência que nós vivemos a cada dia, os desafios, as lutas, nós precisamos entender uma coisa: que isso é temporal. A proposta de Deus é que nós desfrutaremos daquilo que Ele projetou no início da criação do mundo, no início da criação do ser humano. Então, todos nós que estamos aqui, nós nascemos de pais humanos, certo? Nós estamos aqui vivendo esse ser humano. Só que a consequência da queda do homem levou a duas mortes: a morte física e também a morte espiritual. Por isso que nós nascemos uma vez, através dos pais humanos. Duas coisas nós estamos envolvidos, faz parte da nossa vida: duas mortes, morte física e morte espiritual.
Mas, pela graça de Deus, pelo amor dele, pela manifestação dele, ele tem um plano. E ele executa esse plano para que, se nós crermos, se nós estivermos decididos e dispostos a viver uma vida, uma fé fundamentada nele, nós vivenciaremos uma segunda vida. Porque nós temos a vida física, mas a proposta de Deus é que nós teremos uma segunda vida, uma vida espiritual, uma vida eterna, vida espiritual. E o que fazer para que eu possa vivenciar isso? É o que ele já disse: aquele que crê. Mas eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. É por isso que eu estou aqui. Só que a palavra de Deus diz que até mesmo o diabo acredita. E ele não somente acredita, como ele treme ao estar diante de Jesus, ao ouvir o nome de Jesus. Então, o que consiste em crer em Jesus? O acreditar em Jesus é quando você renuncia a sua vida, quando você está disposto a viver uma vida submissa à vontade de Deus, quando você está disposto a viver a palavra de Deus, a vivenciar o que está aqui nas Escrituras, na revelação de Deus. Isso é crer em Deus. Talvez em algum momento você já esteve aqui, em algum momento falaram se você queria tomar essa decisão de aceitar Jesus, e você fez isso, só que você saiu daqui e a sua vida continua a mesma. Quando nós cremos em Jesus de verdade, é impossível nós permanecermos da mesma forma. A palavra de Deus nos deixa claro que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É impossível você ter uma vida em Jesus e sua vida estar da mesma forma, continuar da mesma maneira. Há uma transformação de vida, e a transformação de vida está relacionada a mudar profissionalmente, a mudar de casa, é mudança de coração, é mudança de mente, de caráter. É uma vida agora que assemelha, que demonstra Jesus. É como disse no último versículo que nós lemos no capítulo 3 de João: aqueles que vivem na luz, eles querem demonstrar esse Jesus através da sua vida. Ele quer mostrar essa transformação que houve na sua vida. Então, irmãos, diante disso, você está tendo a oportunidade de sair daqui convicto, sair daqui com a certeza dessa vida em Cristo. Tudo que foi falado já aqui no culto, essa esperança, coisas maravilhosas, coisas grandiosas, aonde você pode fazer parte disso. Basta tomar essa decisão. Então, saia daqui nesse momento decidido a viver essa vida. Quem nasce duas vezes só morre uma. E essa é a mensagem de Deus para nós essa noite. Que no último dia, ao Jesus te chamar, você esteja diante dele para viver para sempre com ele. Eu quero nesse momento orar para encerrar. E você tem a oportunidade de tomar essa decisão na sua vida. Se você está disposto a desfrutar dessa esperança que o Senhor deixou para você, para cada um de nós, faça isso nesse momento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer essa noite, esse momento preparado pelo Senhor, o dia aceitável do Senhor, o dia de salvação. Pai, que o Senhor possa nos perdoar, aqueles que já tomaram a decisão de estar com Jesus, mas em alguns momentos perdeu o foco, desviou o coração, tem tomado outras decisões opostas à tua vontade, mas nesse momento está falando: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoe, lave e purifique o meu coração, e eu quero estar diante do Senhor, vivendo uma vida em tua presença, uma vida que seja dedicada ao Senhor. Que o Senhor possa lavar e purificar essas vidas e esses corações. E aquele que está nessa noite, que não tomou essa decisão e entendeu o que é crer em Jesus, e hoje quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, quer viver uma vida submissa à tua vontade, que o Senhor possa receber.
E que ele saia daqui convicto, com a certeza que agora ele é uma nova criatura pela fé firmada em Cristo Jesus, ó Deus. Eu quero, Deus, agradecer nesse momento. Eu oro com um coração grato, com fé, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para nos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Vamos honrar os céus. Tua
encantador. Um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grei, Hosana, Hosana, Hosana ao vosso rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz ouvia das hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz, e num alto e tosco monte viu o vulto de uma cruz. E num alto e tosco monte viu o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei, Hosana, Hosana, Hosana ao vosso rei. Ainda a cena se alterou, surgia em resplendor a divinal cidade morada do Senhor. Da lua não brilhava a luz, nem sol nascia lá, mas fulgia a luz de Deus muito pura e sem brilhar. E todos que queriam sim, podiam logo entrar na muito feliz Jerusalém que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, seu dia vai raiar. Hosana, Hosana, Hosana sem cessar. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio a seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos
belo, Tu és lindo. Tu és maravilhoso, ó Deus. E a Tua igreja cantou tão belo, Deus. Tudo isso para louvor e exaltação do Teu nome. E nessa noite, ó Deus, todos nós vamos sair daqui abençoados. As mãos do Senhor derramou ricas bênçãos sobre esta igreja. E assim, ó Deus, curas, restaurações, ó Deus, crises, dificuldades, choros, lamentos, ó Deus, nessa noite, Teu Santo Espírito trouxe o refrigério, trouxe o consolo. E assim, ó Deus, despede o Teu povo debaixo da graça bendita do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a consolação do Teu Santo Espírito esteja no Teu povo, desde agora e para todo sempre. Amém. Uma boa semana a todos.